boa noite. Hoje eu vim aqui falar sobre espiritualidade. A minha, a tua, a nossa espiritualidade. Essa live ela vai ficar gravada por alguns dias e após eu vou retirá-la do ar e vou deixá-la no meu canal. Apenas. Devido ao assunto, né? Então vamos começar. Desde os primórdios, o homem, o ser em si, ele busca compreender o propósito de sua vida no universo, de sua existência, da existência, de tudo que ele é capaz de ver, ouvir, sentir. Essa busca dos seres, das consciências, pela compreensão da vida, define a espiritualidade em si. É a busca pelo espiritual, pelo intangível. Já a espiritualidade individual, ela é a busca do ser, da consciência, não do conjunto. De uma mesma forma, aquela busca que a pessoa, a consciência, busca para compreender as emoções, o seu lado emocional, aquilo que está no intangível, que é imperceptível muitas vezes aos olhos, ao tato, mas que ele surge através da intuição. Isso, o ser, ele encontra às vezes dentro de uma religião, de um templo, às vezes através da... Vou tirar o barulhinho. Através da própria... às vezes ele encontra de uma religião, como falei, né? Através da própria resposta dentro de si mesmo, dentro do seu coração, muitas vezes ele encontra. Nem toda pessoa procura um centro religioso, alguns procuram na natureza, no equilíbrio entre a sua vida, o seu dia a dia. Tudo isso são formas de espiritualidade. Mas mesmo assim, o que eu queria falar sobre isso era sobre as equipes espirituais, né? Que é o que está mais perto da gente. André, o que vem a ser uma equipe espiritual? O que é isso? A minha definição de equipe espiritual é um grupo formado por várias consciências, por vários intelectos, né? Que nem todos estão no nosso plano, muitos estão em outras dimensões, em outras realidades, mas que eles estão unidos por um objetivo, eles têm um objetivo em comum, um propósito em comum. Isso é uma equipe espiritual, essa é a definição de uma equipe espiritual. Para falar um pouco mais, definir um pouco melhor, vamos falar sobre a composição de uma equipe espiritual. Como seria composta essa equipe espiritual? Cada consciência, cada ser aqui no plano físico, tem uma equipe única. Nem todas as equipes espirituais são iguais. Apesar de elas terem uma composição semelhante, os membros que compõem a minha, a tua ou a nossa equipe espiritual nem sempre são os mesmos. Até mesmo porque temos afinidades diferentes. Lá na parte, num patamar mais alto, muitos de nós viemos de locais semelhantes. Então, teremos mentores, amparadores ou mestres de mesmas ordens. Então, vamos lá, a formação das equipes espirituais. Eu considero que ali perto do topo, ou no topo, estejam as ordens etéricas, né? Ali eu não estou falando apenas das 4 grandes ordens citadas no livro Urante. Acho que no livro Urante é citado 2 ou 3, e daí tem um autor que cita mais uma. Mas eu não estou falando apenas da ordem Voranandek, Lanonadek, Goranandek,
e Melquisedeque. Ali eu estou falando das diversas ordens etéricas que existem. A exemplo, a Ordem do Dragão Azul, a Ordem da Fênix Dourada, das Fênix Azuis, a Ordem de Sagitário, a Gama Melquisedeque, a Ordem Santa Esmeralda, a Ordem Santa Ametista. Isso são ordens. Dentro dessas ordens, elas têm o seu grau hierárquico, né? Cada uma tem suas próprias divisões. Dessas ordens todas, nem sempre cada consciência, cada ser, terá um membro de cada ordem dentro da sua equipe espiritual. Não. Tem pessoas que têm determinadas ordens, vamos dizer assim. Vamos dizer que eu tenha membros, ou membro, da ordem Melquisedeque dentro da minha equipe espiritual, e o meu irmão, minha irmã, ou uma pessoa que convive comigo não tem. Isso é normal, faz parte. Após as ordens, né, um patamar mais próximos a gente tem os orixás, que muitos chamam de mentores, de amparadores, independente do nome que eles tiver, independente da crença que cada um tiver. Os orixás são as energias. Tem os orixás primordiais, que são as energias do nosso próprio planeta, que tem a sua personificação, né? Tem os orixás planetários, os orixás um pouquinho mais tete a tete com nós, os nossos que trabalham junto com a gente, né? Ali dá para citar Oxum, Xangô, Ogum, Obá, Euá, Omolu, Obalauê. Também se pode citar Oxumaré, Xangô, que eu já falei, que são vários, dependendo do segmento religioso, do pessoal que segue as linhas afrodescendentes. Alguns acreditam que existam mais, outros acreditam que existam menos. Tem Oxóssi, que trabalha na mata, Jurema. A Jurema já entra mais para a linha de caboclos, né? Que é pelo meu entendimento. Mas daí tem Oxóssi, Jurema, Ossanha. São vários. Cada um tem seu desígnio, tem sua função. O que quer dizer isso? Dentro das nossas... Vamos imaginar uma empresa, né? O cara que é gerente das compras, ele vai ser gerente das compras, ele vai ser responsável pela compra de determinado tipo de material. O cara que é gerente das vendas, ele vai trabalhar nas vendas, ele vai vender o produto que a empresa fabricar. Ou os produtos, né? Ele vai ser responsável por gerenciar as equipes de vendas. São funções diferentes. O cara que é gestor de pessoas, ele vai gerir os funcionários da empresa, ele vai controlar essa parte. Então, na parte dos orixás, ou em si, dos tronos ali, vai ser da mesma forma. É dessa forma. Cada orixá trabalha em determinado ambiente, com determinada função. Alguns trabalham que nem Iemanjá trabalha na parte da calunga do mar. Ela tem os seus atributos, as suas funções dentro da calunga do mar. Omolu trabalha numa parte do pós-morte, ali no cemitério. Ele tem suas funções, suas atribuições dentro dessa parte. Oxóssi trabalha na parte das matas, junto com a Sanha e com o Jurema. Cada um ali tem sua divisão ali dentro e faz conforme seus atributos e atribuições. Os orixás a gente pode classificar eles como tronos, né? Daí dentro dos tronos de orixá tem tronos mais para baixo, né? Tem outros tronos, que são os tronos dos caboclos, considerado como a linha de direita, né? Que trabalham na cura, na medicina, auxiliando as pessoas ali, às vezes, na parte financeira, na parte da saúde mesmo, parte espiritual, a resolver algumas coisas, algumas penrengas ali emocionais. Ou seja,
essa é a função de cada um deles, né? Daí tem os tronos de Exus, tem o orixá Exu também, né? Que é um pouco diferente do que os Exus em si. O trono dos Exus, cada um deles tem uma função específica. Daí aí vem a representação do nome simbólico de cada um, não só dos Exus, como dos caboclos e de alguns orixás intermediários que se apresentam pra gente, porque eles levam no nome simbólico algumas coisas que vai dar um desígnio de qual a função deles. Vou dar um exemplo no trono do senhor Exu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. Ele trabalha junto com Sete Encruzilhadas na parte das ruas. O que quer dizer isso? Ele abre e fecha portais, fecha os caminhos da tua vida quando tu não tá fazendo a coisa muito de acordo com aquele propósito, quando aquilo vai te prejudicar, as tuas ações começam a te prejudicar, te levar para um local, então um local não muito legal. Então, o trabalho dele é fechar essas situações para te seguir para um local onde que vai te ajudar melhor, onde tu vai ser melhor para ti. Abaixo disso tem os reinos dévicos. Os reinos dévicos também estão ligados aos orixás, mas também estão ligados também aos mestres da ordem da fraternidade branca e as ordens. O que acontece? O reino dos devas, ou os reinos dévicos, são vários. Tem os reinos da terra, da água, do fogo, do ar. Esses reinos, eles são seres mais naturais e eles fazem a nossa sustentação, a sustentação do nosso planeta. Eles têm funções específicas. Às vezes a gente acaba, devido a muita poluição mental, deturpando o trabalho deles ou atrapalhando o trabalho deles. Na água, vou citar alguns seres que são dévicos, né, que são os devas da água, as ondinas, as sereias, do fogo, as salamandras, do ar, temos as fadas, os sílfides, né? Da terra temos os gnomos. Esses seres ajudam a manter a ordem e o equilíbrio no planeta. Tem reinos específicos, tem os reinos também dos devas dos cristais, que pertence ali à parte, vamos dizer assim, do reino da terra, né? Tem várias divisões. Os cristais, cada tipo de cristal, e olha, são muitos cristais, representam um reino diferente, porque cada pedra tá falando de um reino. É composta de um elemento químico diferente. Por exemplo, um cristal de quartzo branco, por mais que ele seja similar ao cristal de quartzo rosa, eles estão num reino, vamos dizer assim, num reino maior, que é o mesmo, mas dentro desse reino dos quartos, eles se dividem de novo, e cada um conforme a sua variação. A mesma coisa a turmalina, e assim vai. São muitos. Alguns são reinos mistos entre terra, água, fogo e ar, principalmente quando entra nessa parte de cristais, pedras, essa coisa ali da parte dos reinos mistos, né? Porque alguns reinos são de fogo com água, de água com ar, são as misturas. Nesses reinos tem alguém que tá, vamos dizer, no topo. Quando eu falo topo, gente, eu não quero dizer que seja da forma escalar que nem a gente vê numa empresa. Aqui no nosso plano, que é tudo na vertical. Não é bem assim que a espiritualidade funciona. A gente já deve ter ouvido muito de um tempo para cá falando em verticalização, mas a verticalização é uma coisa diferente. Cada ser tem que se verticalizar, no caso que é subir, né, e atingir lá a sua essência, mas isso não tem nada a ver com a formação de cadeia dos reinos. Porque o que acontece? Tem uma hierarquia de comando, mas ela é acessível. Ela não é inatingível. Vamos dizer que a mãe, a principal, considerando, vamos dizer assim, vamos fazer uma associação com a parte de reinados, rainhas, reis, né?
fazendo essa comparação, nos reinos dévicos, quem está ali no topo, no comando, que seria a rainha ou o rei, dentro da nossa visão aqui de mundo, esse cara é meio que inatingível. A população às vezes não tem acesso a ele. Dentro de um reino dévico, os devas têm acesso ao seu, como é que se diz, ao seu chefe de comando, vamos dizer assim. Eles têm acesso porque é na horizontal. Não é uma coisa que fica inatingível. Isso é uma visão que eu tenho recebido bastante da espiritualidade, que as ordens, as equipes, sejam o plano que for, ela não é inatingível para ninguém. Só que as pessoas acreditam, elas botam num pedestal, até o vídeo que eu postei ontem estava sendo falado sobre isso, do pedestal ali que tu coloca os teus orixás ou a tua equipe espiritual naquele pedestal, e aquilo ali é uma coisa inatingível, tanto para ti quanto para as outras pessoas. Aquilo ali fica lá em cima e tu tem que buscar um intermediário ou qualquer coisa para conseguir entrar em contato com eles. Não é bem assim que funciona. Essas equipes, elas estão ali à nossa disposição. Todo mundo consegue ter acesso. Daqui voltando então, a formação das equipes espirituais. Essa composição que eu estou falando é uma composição de uma equipe espiritual que te auxilia, a tua equipe espiritual, no caso a minha ou a nossa equipe espiritual. Elas são formadas primeiro lá em cima, né, pelas ordens. Ali, dentro das ordens, está seres que muitos são aqui da Terra, outros não são. Outros podemos considerar como os extraterrestres, né, porque tem as ordens que tem pleidiano, que tem arcturiano, que tem siriano, as ordens dos dragões alados, tem as ordens do dragão verde, azul, dourado, violeta, cor-de-rosa. Eu não tenho muito acesso a essas ordens dos dragões. Eu tive contato com a do azul, com a do dourado e a do branco. As outras, assim, eu soube mais ou menos sobre o que trata, mas assim, muito de leve. A ordem do dragão azul, eu tive contato com um membro dessa equipe. Ele veio, se apresentou para mim e tal, mas ainda não me explicou direito qual a função. Eu sei que eles são seres primordiais. A parte do azul tem relação com o raio azul, que aí entra os raios de alfa e ômega junto, né? Daí temos que ver o quê? Qual é a função do raio azul? O raio azul que ele me mostrou é o mesmo que a gente designa como um dos primeiros 7 raios. Daí tu tem que ver ali qual é a função do raio azul. É só tranquilidade? É proteção? Qual a função? Então aquela ordem tem uns desígnios semelhantes, não que sejam iguais, né? Então voltando ali à formação da equipe espiritual. Muitas pessoas vão ter membros das ordens dos dragões, outros não. Vão ter membro das ordens das fênix, né? A ordem das fênix tem relação, pelo que eu entendi, com ressurgimento, renascimento, mas daí elas também se dividem por cores, da mesma forma que as ordens dos dragões, e daí tem relação com os raios, da mesma forma que a ordem dos dragões. Então as suas funções, apesar de não serem as mesmas das ordens dos dragões, são semelhantes no quesito da onde entra a parte dos raios de alfa e ômega. Os orixás, se a gente parar para pensar, eles também têm relação com os raios, eles também estão dentro dessa qualificação, também se dividem, e cada trono também tem suas definições, mais ou menos o seu trabalho está dentro. Se você pegar, vamos dizer, Nanaburoke, que trabalha a parte da limpeza, a parte da decantação, ela trabalha dentro do raio violeta, que é do mestre Saint Germain, Portia e Kuan Yin. O que esse raio trabalha? Ele trabalha a transmutação energética. Então, da mesma forma que Nanaburoke trabalha a decantação, a transmutação emocional, do nosso emocional, a limpeza do nosso emocional,
Mais acima ali, o Mestre Saint-Germain, aquela equipe do raio violeta, trabalha na mesma função, ou uma função semelhante a isso. Essa é a ideia da ordem. Daí vem a parte dos tronos dos Exus, né? Cada trono de Exu trabalha dentro de uma vibração. Os tronos de Exu, eles têm subdivisões, aonde tu vê que cada, por exemplo, o Exu, vamos dizer assim, o trono do veludo. Tem o trono do veludo que trabalha junto com um orixá X, outro que trabalha, vamos dizer, o veludo que trabalha na água, né? Que trabalha junto com Oxum. Se tu perguntar ali para um veludo, chamar um veludo, e ele vem ali e te diz, não, eu trabalho com um orixá tal. Nem todos os veludos vão ser da linha do orixá tal. Tudo depende da linha daquele veludo, né? Depois disso, vem o reino dévico. Cada um dos tronos citados acima, o reino dévico, eles transpassam o reino dévico. Como assim? Tem devas que trabalham auxiliando os tronos, tanto de Exu, na limpeza, porque os Exu é a nossa vitalidade, né? Nossa energia vital ali, que é o movimento, é o que nos dá o giro, né? O giro de vida, né? É os que estão mais próximos a gente aqui no aqui e agora. Tem devas que trabalham ajudando eles, né? E também é eles que dão, devido ao chakra básico, a nossa sustentação aqui no tete a tete da Terra, né? Tem os devas que trabalham na parte da cura, então já ajudo também. Tem alguns tronos de Exus que trabalham na parte da cura. O trono do seu Zé Pilintra é um que vai tanto da esquerda para a direita no seu trabalho. É um trabalho bem interessante. A oportunidade de conhecer um Zé Pilintra ou sentir a necessidade de chamar um Zé Pilintra para conversar é uma experiência bem interessante, porque ele tem muita coisa para ensinar e ele é um cara assim, ó, muito aberto para ensinar. Um cara, modo de dizer, né, gente? São várias consciências que respondem ao trono conhecido como Zé Pilintra. E da mesma forma, são várias consciências que respondem por cada um dos tronos, tanto de orixá, caboclo, tanto quanto as ordens etéricas. Cada ordem ou cada trono tem uma equipe imensa trabalhando ali. Não é, por exemplo, assim que eu sou filha de Oxum e tu também, que a Oxum que está junto comigo é a mesma que está contigo. Elas podem ser semelhantes, mas muitas vezes são até muito diferentes. Porque uma não é a mesma consciência, outra, algumas Oxum são puras da água, outras são mistas com água, terra, entre água, terra, ar e fogo. Então ali dá uma diferença. Cada uma delas vai ter a sua função. Tem a Oxum da cachoeira, tem a Oxum das pedreiras e assim vai. Cada uma tem a sua função. Se parar para prestar atenção na parte do nome simbólico, tu consegue ver qual a ligação, se ela está dentro da terra, da parte mineral, ou em que reino que ela está trabalhando. Tem pessoas que acham interessante estudar isso daí, é uma forma de aprendizado. Tem outros que vão olhar e não vão achar importância. Cada um responde por si, né? Depois disso, vem a questão: qual a nossa ligação com isso tudo? Ou qual é o ponto de ligação disso tudo? Da montagem de uma equipe espiritual? Nós somos o ponto de fusão. Por que isso? Dentro do meu entendimento, as equipes espirituais, não sei se todas, mas quase sempre tem alguém que está aqui. Ou alguns que estão perdidos, né? Porque tem a parte umbralina, muitas pessoas acabam se perdendo dentro das suas próprias ilusões e acabam ficando ali naquele disco ali, vai girando e vai fechando na mesma tecla e vai ficando naquela bolha, né? E essas equipes que estão ali, tu não consegue seguir, porque o que acontece? Vamos imaginar um degrau. Imagina uma escada, né? Que tem os seus degraizinhos, tem aqui o topo reto, né? E daí vai descendo.
Foi assim que eu aprendi a parte de classificação, de posicionamento, né? Da parte dos orixás. Daí o que acontece? Dentro da tua equipe espiritual, tu é o cara que tu tá aqui, ó. Tá sentadinho aqui. Daí aqui do lado, vamos dizer que tem um seu Zé Pilintra, um Oxum, um Oxóssi, e assim vai. Tem os membros da tua equipe que estão sentadinhos aí do lado, na frente, atrás, porque ela não é uma escada que só tem esse lado e esse lado. Tem aqui na frente. Quer dizer, tem aqui na frente, tem lá atrás. E daí tem as laterais. Porque o que acontece? Quando a gente começa a estudar espiritualidade, a gente a princípio percebe às vezes que tu tem um mentor espiritual. Conforme tu vai desenvolvendo a tua espiritualidade, eles vão te mostrando que tu não tem um mentor espiritual. Tem mais um. E aumenta mais um. E quando tu vê, a tua equipe espiritual, tranquilamente, por baixo, passa de 5.000 consciências. Conforme vai ampliando a necessidade deles se apresentarem, se tu for botando ali na ponta do lápis o nome que eles vão te dando, a função, em que ordem cada um trabalha, o porquê, qual é a função dele te ajudar. Porque o que é a equipe espiritual? A função dela é auxiliar aquele ser que ele está mentorando. E elas são móveis, no caso. O que quer dizer isso? Elas são impermanentes. Elas estão sempre mudando. Nem sempre um membro da tua equipe espiritual vai estar contigo do início da tua vida aqui no plano terreno até o final dela. Porque eles vão mudando de função. Da mesma forma que a gente está no topo da nossa equipe espiritual, cada um deles está no topo da deles. E conforme eles vão atingindo, galgando degraus, às vezes eles precisam se afastar, teoricamente, da gente, né? E nesse afastamento acaba sendo substituído por um outro membro que tenha, por exemplo, assim, seja da mesma hierarquia, do mesmo trono, porque aquele lá tinha uma outra função, galgou um degrau a mais e não tá mais em condições de trabalhar contigo. Ou porque tu cresceu a mais, mas quase sempre é o contrário. Às vezes a gente fica meio para trás, ou ele tem uma outra função. Ele vai para um outro local, para um outro plano, e ele tem outro trabalho para fazer, né? Mas isso tudo é normal. Qual era a nossa ideia no vídeo de hoje? Era tirar essas dúvidas. Porque tem muita pessoa que tem dúvidas sobre a composição da equipe espiritual e da sua própria espiritualidade. Como encontrar isso? É difícil tu conseguir atingir a tua espiritualidade, vamos dizer assim, se conectar, que é o que alguns falam, né? Se conectar com a sua espiritualidade. Boa noite ali pro Fernando, boa noite pra Jana. Eu tô começando agora, então assim, galera, eu às vezes travo um pouquinho, tá? Então eu evito olhar pra telinha pra não deixar o pânico tomar conta, né? Mas um dia eu perco isso daí. Então o que acontece? Ali que nós estávamos falando da parte das equipes espirituais. Tem pessoas que têm muita dificuldade de compreender a sua parte ali da sua equipe espiritual, ou até mesmo se acham desconectados. Não entende se tem conexão ou não. Todos nós temos. Desde que do sempre. Só que o que acontece? Às vezes a gente se afasta. Não é eles que se afastam da gente. Já ouvi dizer que tem casos que a equipe espiritual se afasta. Mas daí tem um ditado que eu sempre levei para mim, que ele é muito interessante. Eu não gosto do livro designado como Bíblia. Eu não sigo religião. Eu estudo, eu sou uma pesquisadora. Estou ainda lá no engatinhando, né, no comecinho. Mas eu não gosto de me prender a uma crença religiosa. E nunca me adaptei a essas coisas que são meio quadradas. Eu sempre me senti meio fora. Então, mas essa parte aí, eu não me lembro em que local que eu li, mas conta uma historinha bem legal.
conta de uma pessoa que estava passando por N dificuldades e um belo dia ela encontra com Jesus e dela questiona o cara. E aí, meu, por que tu me abandonou? E acho que tem uma música que fala sobre isso. Daí ele mostra pra ela, porque ele só via, o cara só via, ele tá caminhando na praia, o cara só via um par de pegadas na areia. Daí o cara diz assim pra ele: eu não te abandonei, nos teus momentos mais difíceis eu te carreguei no colo, por isso que só tinha um par de pegadas na areia. O que isso quer dizer dentro do meu entendimento? A equipe espiritual, ela não se afasta de ti. Ela sempre está contigo. Tu se afasta dela. Tu se fecha dentro de si mesmo, dentro do teu casulo, e não percebe que os caras estão ali do teu lado. Até mesmo porque, para te conseguir escutar a tua equipe espiritual, para te conseguir ter um contato legal, tu tem que estar com uma vibração boa. Ah, mas daí vai ser meio difícil, porque a correria do dia a dia, blá, 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 né? Vamos. Concordo com tudo isso. Mas se tu tirar a ansiedade, quando tu menos esperar, isso ocorre. E muitas das pessoas que eu já atendi, tu olha pra eles, é a mesma coisa que olhar pra mim, porque eu vejo que as pessoas têm conexão, mas elas não enxergam a própria conexão. Comigo também foi assim. Eu tinha tanto medo, tanta ansiedade, que eu não sabia. Eu não sabia se aquilo ali era uma ilusão, se era uma coisa da cabeça, ou se aquilo ali era uma equipe espiritual. Isso é normal. No começo, vai haver enganos? Vai. Vai haver brincadeiras de algumas entidades que não têm o que fazer ou que estão ali para fazer isso, que vão tirar uma onda com a tua cara, vão se passar por um membro da tua equipe espiritual. Com certeza. Faz parte do aprendizado. Ah, mas por que faz parte do aprendizado? Porque para te perceber, para te definir a energia, para te sentir e saber diferenciar a energia, vamos dizer, do seu caboclo pena branca, do Exu fulano de tal, lá do... Já que eu tava falando do veludo, vamos dizer do veludo, que cada um tem sua energia, tu diferencia eles energeticamente falando. Essa parte de querer diferenciar pelo que tu enxerga, que há muitas pessoas que têm clarividência, se focam muito na visão, isso aí é fria. Porque o que acontece? Quantas vezes eu já passei por isso? Não estou falando com experiência dos outros, estou falando pela minha própria experiência. De estar ali, aparecer um ser bonitinho, lindo, maravilhoso, mas ele não é nada lindo e maravilhoso. Ele só está se passando e está se mostrando para ti do jeito que mais agrada aos teus olhos. E isso aí, os carinhos zombeteiros ou a parte de entidades que estão ali para tentar ferrar com a tua vida, isso ali, esses caras são mestres nisso. Esse é o trabalho deles. Eles não estão errados nisso. O erro é tu que não tá estudando, não tá tentando melhorar a tua percepção para te conseguir diferenciar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Questionando. Vamos dizer que hoje apareceu aqui do meu lado uma consciência, se mostrou para mim como um lindo ser maravilhoso, com todas as qualidades visuais que fosse atingir meu ego. Aí tá um erro. Não que a espiritualidade não seja bonita. São bonitos por dentro, por fora. Muitas vezes eu não vejo de forma meio clarividente. Às vezes eu não sei diferenciar muito essa parte aí em termos assim, ó. Eu enxergo, eu tenho
clarividência? Tenho. Mas a minha clarividência, ela não é assim que nem eu estar olhando para uma pessoa no plano físico. Tem pessoas que são. Tem pessoas que enxergam a espiritualidade dessa forma. Às vezes me acontece de eu ver dessa forma, mas não é sempre. Então tudo depende do dia, da hora, do momento e principalmente de como eu estou vibrando para me enxergar. Às vezes eu só enxergo energia, que nem não fica meio desfocado. Por exemplo, apareceu um cara aqui e ele se mostrou um Brad Pitt, né? Ah, tá lindo, maravilhoso. Cara, a tendência desse cara aí ser o que ele vai me dizer que ele é, tudo vai depender. Daí o cara te diz que ele veio de uma ordem que tu nunca ouviu falar, que ele tá aqui para te ajudar. Tá. Até aí, tá, beleza, a ordem. A gente não conhece todas, são muitas. Existem milhares de ordens espirituais, né? Se for citar só dos dragões, eu conheço, deixa eu ver, azul, dourado, violeta, branco. Eu sei que tem a rosa, vermelha, preta. Olha, 7 no mínimo tem. Só a ordem dos dragões. Fênix, a mesma coisa. Daí aí vem as outras ordens, Sagitário e tal. Então são milhares de ordens. Daí o cara te diz aquilo ali e tu acredita piamente no que o cara tá te dizendo e segue o baile, né? O cara vai e te diz, não, tu precisa fazer uma oferenda pra mim, ou tu precisa ir lá em tal coisa, fazer tal coisa. Epa, para aí. Qual é a explicação que o cara te deu para te fazer a oferenda para ele? Qual a explicação que ele tá te dando para te ir em tal lugar fazer tal coisa? Uso racional. Faz sentido o que ele disse? Tu não conhece ele. Mas vamos dizer que tu já esteja um pouquinho aí ligado e tu tem um certo contato com a tua equipe espiritual. Chama um dos caras. Isso aí, Fernando, vai ver na tela mental. Chama um dos caras que tu já conhece, que tu já tem confiança, que tu confia. Vamos dizer assim, pra mim, o cara que eu mais confio é o professor Zé. Mas às vezes a vibração dele, já me aconteceu várias vezes, da vibração dele tá esquisita. E deu ter descoberto após que tinha entidade se passando por ele. Mas não era, eu achava que era um obsessor, olha bem a viagem, né? Eu achei que era um obsessor. Muitas vezes eu peguei o cara que estava se passando por ele, porque o cara não me explicava, simplesmente não falava, me dava alguns conselhos, não batia com a energia do professor Zé, né? E aquilo ali tava meio assim, na dúvida, amarra e manda embora. E eu mandava ele embora e ele não ia, né? Um belo dia eu descobri que o cara era um mentor também. Só que eles são muito parecidos os dois. O veludo e esse mentor, eles têm uma... visualmente, porque o que acontece? Tanto o veludo quanto esse mentor, eu enxergo eles meio esverdeado, com uma roupa meio esverdeada. Energeticamente falando, eles são semelhantes. Eu não vejo o rosto, né? Aí tem umas pessoas que falam da parte da gente não enxergar os rostos, principalmente dos orixás que vêm do candomblé ali, que tem uma diferença entre os orixás que vêm de Aruanda, né, e os que vêm de Iroko. E essa diferença existe porque os de Aruanda, eles são mais... menos sisudos, vamos dizer assim, do que os de Iroko. Os de Iroko, eles são mais assim, ó, tu tem que... para arrumar isso aqui, tu tem que fazer isso, assim e aquele outro. Daí tu pergunta por quê. Eu já te disse, tu tem que fazer assim, assim e aquele outro. Hoje em dia, eu tenho alguns membros que vêm de um lado, que vêm do outro, que me ajudam, algumas consciências. Então, hoje em dia, eu não tenho mais muito
dificilmente tu vê eles rindo. Tipo, eles te dão um sorriso. Tu não vê isso. Tu não sente isso. Pelo menos até agora eu não senti. Mas o que acontece? O que os de Iroko me disseram? Da mesma forma que os da Aruanda, eles também querem ter esse tete-a-tete com a gente. Esse contato mais íntimo. Como eu falei no vídeo de ontem. A espiritualidade toda quer que tu conheça ela. Conheça a tua equipe. Toda a tua equipe espiritual, vamos dizer que hoje, não digo nessa live, mas ao teu redor, deve ter várias consciências que estão ali aguardando o momento que tu vai escutar elas. Porque os caras estão aqui para te ajudar. Foi um combinado que vocês fizeram antes de tu descer para cá. Tu ia descer para cá para te poder se verticalizar, para te poder despertar. Tinha necessidade X ou assado, não sei lá. Tu ia descer para cá e os caras iam ficar do outro lado te dando as dicas necessárias para ti ficar consciente desse lado. Algumas pessoas por missão, para reativar outras pelo período que a gente já tá no caminho, né? Que você já deve ter ouvido muito falar disso, que é esse nosso período aqui, que é bom. A gente cita assim meia boca por causa dos cortes, né, de canais, fechamento de canais e derrubar live. Então se cita por baixo, né? Os caras ficaram do outro lado para te dar essa mão aqui. E tu é um portal para eles aqui. O que quer dizer isso? Tu dentro da tua equipe espiritual, como um ser físico, eu não acreditava nisso, gente. Eu nem sei explicar isso direito, mas tu tem um potencial para eles que é muito importante. A maioria de nós, se não todos, somos o que eu aprendi dentro da Umbanda como médio de transporte. O que quer dizer isso? A gente está aqui na fisicalidade, a gente abre portais. A gente abre e fecha portais. Então, quando tu vai fazer um encaminhamento de uma consciência que está no umbral, ou que está perdida por aí, que bateu na tua porta, esse encaminhamento, a equipe espiritual podia chegar lá e fazer de boa. Mas ele é mais rápido, o pedido é mais rápido quando alguém está fisicamente aqui. A ação se torna mais fácil. Ainda não compreendi direito o porquê para poder explicar sobre isso. Mas eu sei que se torna mais fácil. Foi o que um ou vários dos mentores que eu tenho em algumas conversas já me passaram sobre isso. Daí o que acontece? Ali as equipes são divididas ali, como eu falei, nas ordens, orixás, caboclos, exus, os reinos dévicos, né? E eles se entrelaçam. E o ponto de fusão deles somos nós. Nós aqui. Só que tem pessoas, por afinidade, por entrelaçamento, ou por lembranças que não se lembram, que optaram por esquecer de uma forma meio que inconsciente. Também entendi isso daí, mas não é só por isso, Fernando. Eu vou ler ali o que o Fernando tá falando para não ficar perdido. O Fernando tá falando sobre que alguns estudos vemos que pela doação de ectoplasma que o encarnado traz a consciência e a consciência não. Sim, isso é uma parte, mas também tem a ver mais com nossa... eu não digo que é uma facilidade e nenhuma disposição. A gente abre portais. Tem a ver com o ectoplasma? Tem, mas é muito pouco, não é só o ectoplasma. Não sei se é porque a gente... vamos imaginar uma flor da vida, aquela mandalinha bonitinha lá dos círculos da flor da vida, que eu suponho que a maioria deve saber o que é. Ou se não sabe, depois dá uma olhada lá na internet e acha, só pesquisar pelo nome flor da vida. A gente, dentro da nossa flor da vida, a gente é o centro.
ao nosso redor, aqueles círculos que vão formando ali ao redor, vão fazendo os elos. Quando eu perguntei na minha equipe espiritual o que fazia, por exemplo, assim, porque o dia que eu percebi que tinha um membro da Ordem dos Dragões Azuis que me auxiliava, e daqui a pouco eu vi os dois vindo junto, um da Ordem da Fênix Azul se apresentou para mim. Deu, pô, cara, o que a Ordem da Fênix Azul tem a ver com a Ordem do Dragão Azul? Eu perguntei para eles. Daí eles disseram tudo e nada. Aquela resposta assim maravilhosa, bem sucinta, né? Deu, como assim tudo e nada? Qual é o ponto de ligação de vocês? Você. Você é o ponto de ligação. Então ali eles me mostraram que a ligação da nossa equipe espiritual é nós. É nós mesmos. Nós somos o elo deles. Alguns membros da nossa equipe espiritual, eles já se conheciam há muitos patamares. Porque como eu já disse que a equipe espiritual, na sua maioria ali, ela é impermanente, ela modifica, essa modificação dentro da tua equipe espiritual faz com que seres, consciências, às vezes acabam se conhecendo ali, se juntando à tua equipe espiritual por amizade a ti, não por um laço assim de o cara veio da mesma mônada que tu. Muitas vezes o cara não veio da mesma mônada que tu, ele trabalhou contigo em determinado projeto, em determinada missão que tu participou, e tá ali porque ele precisa te ajudar, ele precisa com que tu cresça, que tu siga adiante, para que ele siga também. Então não é, que nem ali a gente estava debatendo, não é só a parte do ectoplasma. Essa parte eu não sei responder direito, mas tem mais a ver com a nossa facilidade, com a nossa propensão como encarnados de abrir e fechar portais e a movimentação energética. Daí tu imagina assim, ó, tu tem uma equipe espiritual. Quando a gente vai para um centro, seja espírita, de umbanda, que seja, muitas vezes a gente não ganha a instrução necessária, porque eu lembro que quando eu fui, na casa que eu fui, tu estudava se tu queria, né? Isso é uma falha. Tu estudava se tu queria, isso deveria ser uma, não digo uma obrigação, mas devia ser um pré-requisito. Porque tu tem que abrir a mente, tu precisa desenvolver, tu tem que estudar, tu tem que buscar. Isso vai ser a mesma coisa que tu resolver se tornar um professor. Tu não vai poder criar o teu plano de aula hoje e usar ele pro resto por todos os anos que tu for lecionar. Tu vai ter que estar sempre se melhorando, porque os teus alunos vão estar sempre querendo aprender mais. E isso daí, quando tu entra nesses trabalhos, deveria ser um pré-requisito, porque tu vai estar sempre precisando, tu vai passar por situações, às vezes, que se tu não estudar, tu não vai ter resposta. E daí tu vai ficar naquele do achismo. Não só do achismo, como também à mercê de pessoas mal intencionadas. À mercê de pessoas que... Não só pessoas físicas, pessoas espirituais, consciências espirituais, que são bem mal intencionadas, porque tu é energia, né? Se tu é energia, tu é alimento para muito deles. E com a forma que eles têm de se mostrar na aparência, às vezes, com aquilo que tu quer ver, com aquilo que vai te afetar de uma forma positiva no ponto de vista deles, os caras estão ali, são safos nesse quesito. Se tu não usar o teu racional, tu não vai definir. Não conseguir se livrar, às vezes, e tu acaba arrumando uma encrenca bem legal em determinado ponto de vista. Então, voltando ali naquela parte, nós somos o ponto de ligação deles, somos nós que ligamos as diversas ordens que compõem a nossa equipe espiritual, os diversos tronos que fazem parte da nossa equipe espiritual. E se os caras estão tudo ali em conjunto,
é por causa da gente. E não é diferente. O lado de lá não é diferente do lado de cá. Então, o que isso quer dizer? Como um professor meu já falou bastante sobre uma lei lá do Hermes, o que está em cima está embaixo, né? O que está dentro está fora. As mesmas brigas que tem aqui, que a gente vê, debates, não concordância, também tem dentro das equipes espirituais. Já me aconteceu casos de eu estar ali conversando com eles e de eu fazer uma pergunta e alguns me dizerem para mim ir por um lado e outros me dizerem que não, que aquilo ali não é bom para mim. Por que isso? Porque os membros que compõem a tua equipe espiritual não são superiores a gente, eles são iguais, são semelhantes. O que isso quer dizer? O cara tá dentro de um trono de Exu, né? Ah, mas ele é um senhor tranca-ruas. Ele tá dentro de um trono de Exu, mas ele também já nasceu aqui na Terra. E o Exu tranca-ruas, possivelmente, que tu atraiu pra ti, tem pontos de ressonância contigo. Não tô dizendo que o cara é inferior, porque a gente tem muita mania de achar que ou é superior ou é inferior. Não é esse o lado. Mas ele tem falhas semelhantes a gente. Ele também está aprendendo. Ele também está buscando. E às vezes as dificuldades que tu tem, o cara também já teve. Ou está tendo. Por isso que às vezes tem essas pendengas assim de tipo, dentro da tua própria equipe, eles não concordarem todos, porque alguns estão enxergando mais além do que aquele momento que tu está vivendo na atualidade, e outros que estão mais perto de ti, mas que têm a vibração mais semelhante com a tua, não estão conseguindo vislumbrar o lá adiante, estão vislumbrando o aqui agora, o ontem, o agora ou o momento. Daí isso aí às vezes causa divergência. Ou porque o cara, vamos dizer que ele venha de um trono da terra, o outro venha de um trono da água, e aquilo que tu quer fazer entra em choque com o trono de um, mas não entra em choque com o trono do outro, daí ambos não veem a propensão. Daí, o que tu faz num momento desses? Tu chama os dois ali na tua frente, ou o grupo inteiro, e diz, gente, assim eu não compreendo. Eu preciso que vocês me auxiliem, mas tem que entrar num consenso, num acordo, né? Porque senão a coisa não vai pra frente. Nesse ponto, os caras são legal. Os caras não são diferentes da gente. Trata eles como amigo. Porque é isso que eles são, é isso que eles têm em mente de ser. Não trata eles como se estivesse aqui, ó. Porque se eles estiverem aqui e tu aqui, qual é o tratamento que a gente vê na Terra para esse tipo de hierarquia? Para esse tipo de ordem de comando? Quando uma consciência ela está num patamar elevado de vibração e de entendimento, ela não tem necessidade de humilhar quem está teoricamente abaixo dela. Que isso aí é o que a gente muitas vezes chama de mestres, né? Ou os queridos pretos velhos também tem essa mania com a sua delicadeza, com o seu modo manso de falar, de agir, com a sua simplicidade. Eles tentam nos mostrar muito isso daí. Por quê? Se o cara que está se apresentando para ti, ele realmente é um mentor, ele realmente está querendo algo legal, ele não tem necessidade de pisar. Não que ele não tenha arrogância. Alguns têm. Porque se a gente tem arrogância dentro da gente, por que o cara ali do outro lado, só porque mudou de plano, não vai ter? É uma coisa a se pensar. Ele pode só ter mudado de plano. Ele pode ter entrado para começar o aprendizado dele dentro de um trono.
num seu Zé Pilintra, ou que seja, num caboclo pena branca, ou que lá que seja. Mas isso não significa que ele está totalmente desperto e que por ele ter passado para o plano espiritual, ter entrado para trabalhar dentro de um trono, que ele é perfeito e tá numa situação ali que ele trata todo mundo bem. Ele tá aprendendo da mesma forma que nós, sem diferença alguma. Então, gente, era mais ou menos por aí. Deixa eu ver quanto tempo já deu. Já fechou mais ou menos o período que eu queria, que era 1 hora de live. A gente já falou sobre a espiritualidade. A intenção dessa live era falar sobre as equipes espirituais. Deixa eu dar uma olhada se não tem pergunta. Não tem pergunta. A intenção era falar sobre as nossas equipes espirituais, a composição, a formação dessas equipes espirituais. Dar um link ali sobre isso. Mostrar que nós somos o ponto de conexão dessas diversas equipes espirituais. Muitos de nós temos algumas ligações? Temos. Eu lembro que numa aula que eu tive com o professor Paulo, a gente falou sobre sustentadores universais. Eu nem citei ali nas ordens os sustentadores universais, né? E daí foi falado sobre o Abnerim. Dentro de um... Claro, são coisas que eu não tenho como provar, não tem documento que prove isso, mas assim, dentro da percepção que a gente teve aqui em casa, um trabalho que a gente fez, que foi um trabalho até bem interessante, eu vou terminar essa live falando desse trabalho, que a gente seguiu laços. Eu tenho uma pessoa aqui em casa, minha filha, e ela tem uma mediunidade muito interessante. E o que a gente fez? A gente fez um experimento, porque eu tenho uma facilidade muito de guiar, de ver e guiar as pessoas para determinados locais. Então, num dos nossos experimentos, a gente começou a seguir cordões energéticos, porque o que eu queria ver, qual era a intenção do experimento daquele dia, era ver a minha ligação com ela. Porque a gente tem muita afinidade e muitos pontos em comum. E eu sempre tive dúvida, porque eu lembro que quando ela nasceu, antes dela nascer, eu tinha tendência ao suicídio. E quando ela nasceu, quando ela veio pra mim, ela me trouxe algo com ela que essa tendência ao suicídio sumiu. Eu nunca mais me senti sozinha. E isso, em termos assim, eu devo meio que a ela, né? E nesse negócio de buscar esses cordões, a gente chegou a uma visão de que todos os que a gente seguiu cordões, que depois do experimento que eu e ela fizemos, esse que a gente viu os cordões que saíam de mim, os que saíam dela, a gente ampliou, começamos a ver cordões de outras pessoas ao nosso redor para ver se acontecia o mesmo. Todos passavam por esse sustentador universal chamado Abnerim. E alguns seguiam para um lado, outros seguiam para o outro, e tinham suas divisões, e depois de algumas divisões, de um período andando para um lado e para o outro, alguns se ligavam de novo, que no caso foi o meu caso com o dela. Isso foi um experimento muito interessante. Então, que conclusão que eu cheguei com isso? É que muitos de nós temos laços. Às vezes a pessoa que está te ouvindo, que está seguindo o teu trabalho, a pessoa que te procura, às vezes ela está só de passagem, às vezes tu já teve algum laço em algum local com ela e vocês vieram para fazer, vocês chegaram aqui e tiveram um consenso de novo, uma ligação para cumprir uma parte junto, para passar um período junto, para relembrar alguma coisa que vai ser útil para ambos.
Então essa foi assim a visão que a gente teve seguindo os cordões energéticos. Claro, a gente estava seguindo os coloridos, né? Não estava seguindo os pretinhos. Os pretinhos levam para outros lugares. Mas a ideia dessa live era falar sobre a formação da equipe espiritual. Já foi falado, então eu agradeço ao Fernando, ao Luz dos Yantras, a Ana e a Jana, que prestigiaram ao vivo. As próximas semanas, eu acho que vai ficar por 1 ou 2 semanas, essa live ficará online. Depois eu vou tirar ela do online. Vou colocar ela apenas fechada. Isso se eu não for fazer no fechado algo maior para explicar de uma forma melhor a formação da equipe espiritual, a composição e a função ali dos diversos. Porque se for falar em funções, cada trono, cada ordem em si, que são muitas, nem tem como falar de todas, eu acho que cada tópico ali dá uma live. Ou mais, porque dá para passar basicamente até dias falando, dependendo do assunto que for. É muito conteúdo. Mas a ideia era só explanar para esses que têm dúvidas. Porque eu sei, eu já estou há algum tempo estudando isso e eu sei que as dúvidas vêm às pencas. E às vezes para responder não tem tantos assim. Ou quando responde, às vezes não é bem aquilo que tu queria, ou tu não compreendeu aquela resposta, às vezes por tu não estar pronta, às vezes não é que o cara não seja bom no responder, bem pelo contrário. Tem muitas pessoas que têm umas respostas legais, que buscam e vão a fundo e que fazem um trabalho interessante. Mas às vezes a gente não está pronto para ouvir. Ou não tem o entendimento necessário para compreender aquilo dali, né? Então a ideia era essa. Eu agradeço a presença de todos vocês. E que esse final de semana aí, espero que o tempo limpe, porque aqui a gente já tá quase virando sapo de tanta chuva. Se limpar o tempo vai vir o frio, né? Mas frio se bota roupa. Fazer o quê, né? Faz parte, morar na campanha é isso. Muito obrigado pela audiência, ó. Fiquem com Deus.